Eu assisti todo o discurso do Jerome Powell do Fed ontem e posso dizer que é um dia que vai ficar para a história. Foi um dia espetacular, mas talvez não pelos motivos que você deve estar pensando. Não pela euforia da Bolsa, que praticamente ganhou um presente de Natal do Fed, tendo aí níveis altas máximas históricas aqui nos Estados Unidos e subida espetacular no Brasil, mas também em outros países. Mas o que eu vou falar, na verdade, é muito pelo contrário. Mas para isso eu vou separar a minha análise em 3 partes. Primeiro, eu vou falar o que o Jerome Powell disse, para que você não perca tempo vendo todo o discurso dele novamente, que durou aí 2 horas, né, com entrevista e perguntas. Segundo, a posição privilegiada na qual ele se encontra ao poder dizer o que ele disse. E acho que isso é muito mais importante ainda. Mas o mais importante de tudo é o que eu vou falar por último no meu podcast, explicando aqui qual que é o grande desafio que ele vai ter que encarar a partir de agora, no ano que vem, e que vai deixar tudo fascinante. Vamos lá. Então, primeiro, o Jerome Powell, ele como sempre, né, ele se demonstra muito calmo e sereno, ele tem uma dicção muito boa, ele é muito eloquente, e ele deixou muito claro a seguinte coisa: apesar do Fed vem fazendo um bom trabalho em ver a inflação chegando, né, cada vez mais perto dessa meta de 2%, que é a tal meta que hoje é uma convenção para dizer que um Banco Central fez um bom trabalho, né? Eu falo sobre isso no podcast, como isso na verdade é um mito, mas que ele vem gostando do que está vendo. Só que ele teve um tom muito pé no chão e ele já deixou bastante claro que ele não quer comemorar a vitória antes do tempo, porque ele também admite que ele tem uma demonstração de preocupação bastante grande com a população. E ele falou também do próprio papel que o Fed tem, que é garantir pleno emprego e manter uma estabilidade de preços para a população. Quando você ouve ele falando, ele literalmente, até quando você pega assim a linguagem dele, né? Linguagem corporal dele, você percebe mesmo uma preocupação legítima, você acredita no que ele está falando, ele realmente demonstra a intenção do que ele está falando. E ele, inclusive, admitiu que a inflação, apesar dela ter caído, os índices de preços para o consumidor não caiu da forma que a inflação caiu e que precisa demorar. E é esse um dos pilares do meu podcast, de falar de diferenciação entre a inflação monetária e a inflação que se chama de inflação, que na verdade é o índice de preço do produto, porque todo mundo confunde uma coisa com a outra. Até o Powell, eu vou admitir aqui que ele fez uma distinção, mas talvez não da melhor forma possível, porque a inflação medida pelo M2, de fato, já vem caindo há bastante tempo, né? Então não é bem da forma que ele está dizendo. Agora, ele teve um tom muito cauteloso, no sentido de que a subida de juros acabou, mas ele vai ficar atento. Ou seja, ele deixou muito claro a seguinte coisa: olha, paramos de subir. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Pode ser que as coisas mudem a qualquer momento. E eu preciso ficar atento, e por esse motivo, nós não vamos descartar ter uma subida de juros no futuro. Ou seja, ele não disse que vai subir, ele deixou claro que, em princípio, baseado no que você está vendo agora, ele não vai querer fazer nenhum tipo de subida, pelo contrário, ele vai deixar do jeito que está, aguardar mais dados chegarem do mercado, para aí ele começar a ter a intenção de executar a intenção futura de cortes de juros a partir do ano que vem. Ele já fez ali uma projeção de mais ou menos uns 3 cortes ao longo de 2024, mais cortes ao longo de 2025, né? Chegando ali, começando aí para os 4%, depois indo para os 3% e fazendo gradativamente de 2024 a 2025, só que nada disso, ele deixou claro que nada disso está escrito sobre pedra. Ele vai ver como o mercado vai reagindo, e ele falou de forma muito curiosa que os tempos são incertos e inéditos, e é por isso que não quiseram descartar um aumento, né? Então, agora, olha que interessante isso que ele falou. Ele admitiu que por muitas vezes o mercado agiu de forma que não se previa. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar, nisso que ele acabou de falar, porque isso ajuda você a entender muito do que está por trás das palavras, e é isso que guia todas as forças do mercado.
Agora, aí ele teve uma bateria de perguntas que os repórteres fizeram e perguntaram para ele assim, mas como que você vai saber se chegou a hora de baixar os juros, sendo que existe sempre um lag, que ele mesmo falou durante o discurso, né? Políticas monetárias demoram bastante tempo. E isso é verdade, claro que é verdade. A única coisa que é um dos pilares aqui do podcast é que justamente o Fed não tem o controle que ele diz ter. O mercado dá muito mais crédito ao que realmente o Fed vai fazer em relação à própria ponta curta da curva, né? Ele não controla o resto da curva, só a ponta curta da curva. E olha lá, é uma influência, e muitas vezes essa influência é psicológica e baseada em expectativas de mercado. Então é todo um jogo de xadrez, e é isso que infelizmente hoje domina. A gente assiste essa reunião do Fed como se fosse o último campeonato, né, do ano para definir o que vai acontecer com a economia, e isso é simplesmente uma ilusão, certo? Então, o Jerome Powell, ele respondendo essa pergunta, ele falou a seguinte coisa, ele falou: a gente sabe do risco que é de a gente sentar demais a mão, ou para cima ou para baixo, ou demorar demais para agir. A gente sabe do risco, porém nós estamos monitorando para que não cometamos o erro de pesar demais. Então, ele admitiu que, apesar de não existir nenhum motivo para acreditar que nós estejamos hoje com problemas, ele vai ficar pronto e vai estar muito atento ao mercado. E ele citou a pandemia em vários momentos. Só que o que mais chamou a atenção, que a mídia acabou pegando, foi uma das perguntas sobre a recessão, né? Se você acredita que nós estejamos indo para uma recessão. E aí que ele falou que, apesar de não existir nenhum motivo para acreditar que nós estejamos em recessão, ele disse que esse motivo é o de agora, dos dados de agora. Agora não trabalhamos com o quadro de recessão. Não é o que nós estamos vendo agora. Porém, existe possibilidade de recessão no ano que vem. Quando ele falou essa frase, aí várias manchetes já começaram a falar que ele admite que nós vamos ter recessão no ano que vem. E aqui eu até quero, não que eu seja fã de nenhum banco central, mas acho que aqui as pessoas interpretaram de formas muito diferentes, né, para poder fazer aquele clickbait. Então, umas pessoas interpretaram que ele admitiu que nós teremos recessão no ano que vem. Outros já dizem que ele vê como um cenário possível que não podemos descartar por conta dos tempos inéditos. Então, assim, na minha interpretação, até vi ali várias vezes o que ele falou, ele fez um pouquinho dos dois de forma dúbia, mas eu acho que foi mais o último, né? Mais a segunda opção. De que quando você fala de possibilidades, tudo é possível. Pode ser que volte a subir, pode ser que a inflação volte a esquentar, pode ser que, né? E aí ele vai voltar a crescer. Isso é uma possibilidade. Agora, outra coisa é uma probabilidade. Então, assim, da mesma forma, é possível que haja uma recessão. Caso isso aconteça, nós vamos trabalhar. Agora, quando você fala que uma recessão é provável, aí você já tem uma expectativa de que a recessão vai ocorrer. Não estou dizendo que eu estou certo, mas estou dizendo da forma que eu acabei interpretando do que o Jerome Powell falou, e aí você toma suas próprias conclusões, você tira suas próprias conclusões. Agora vamos lá, isso foi o que ele falou. Agora vamos para a posição privilegiada do Jerome Powell ao falar isso. Isso para mim é muito importante, porque como ele teve a subida mais rápida de juros da história dos Estados Unidos, ele tá sentado assim, numa posição muito privilegiada, porque ele comprou munição ao ter muitos juros para poder queimar. Ele tem muita gordura para queimar. Ele vai poder ter muitas reuniões onde ele vai poder usar isso como trunfo dele para poder fazer os cortes na hora que tiver o indicador, que eles entrarem em consenso de que é de fato o sinal que vai fazer com que agora nós tenhamos que, entre aspas, estimular a economia, né? Já falei em vários capítulos como a política monetária do Fed não faz nenhum tipo de estímulo à economia. São os bancos que vão definir baseado no risco entre eles. São eles que criam dinheiro na economia e eles que travam a economia ou não, né? Então é um jogo de ilusão. Então ele tem esse trunfo na mão e ele vai segurar e ele vai poder ir queimando aos poucos, definindo se ele vai fazer 0,75, se ele vai fazer uma queda de 0,5, 0,25, se eu vou parar, se eu vou subir um pouquinho para depois cair, e vai ganhando tempo e dando a impressão de que eles estão controlando
tudo, mas na verdade nós sabemos que não é assim que o mercado euro-dólar funciona, não é somente nos Estados Unidos. É muito importante você saber que o Jerome Powell ele acaba influenciando o mundo inteiro baseado nas expectativas, porque o dólar não é somente americano. Então, muitas das coisas que ele acaba esgoelando outros países por tabela estão travestidas de uma política interna monetária, né? Eu tenho que proteger o meu país, mas acaba que eu acabo influenciando os outros países ao mesmo tempo e acabo sugando liquidez dos outros países de forma artificial, esmagando populações na Turquia, no Japão, na China, no próprio Brasil, México, Venezuela, principalmente Argentina ultimamente, entre vários outros exemplos, né? Que é a teoria do milkshake do dólar. Se você está me ouvindo pela primeira vez, você pode ver o capítulo sobre o milkshake do dólar, que você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, ele meio que adotou um tom adiantando uma desculpa caso uma recessão aconteça, porque ele vai poder dizer que ele já tinha falado sobre isso antes e que ele já estava monitorando de perto. Então, é por isso que ele fez questão de dizer que não podemos comemorar a vitória antes da hora. Estou gostando do que eu estou vendo, mas eu não posso comemorar a vitória antes da hora e nós temos que estar muito atentos. Se temos que estar muito atentos, por quê? Será que tem alguma coisa que pode ser que esteja acontecendo mais para frente? Dá a impressão de que alguém que está vendo que nós estamos na beira de um precipício sem dizer que nós estamos na beira de um precipício, focando no agora, né? É melhor eu estar pronto para o que pode acontecer. Caso aconteça, eu já tenho tudo gravado de que eu previ que isso poderia acontecer. Então, é um jogo psicológico excepcional. Eu sou obrigado a admitir que se eu estivesse na situação do Jerome Powell, eu não conseguiria ter um discurso tão bom quanto ele teve ontem, né? Baseado, se você se colocar no lugar dele, na posição dele, ok? Então vamos lá, agora vem a parte mais importante, o perigo que acontece a partir de agora. Eu acho que a gente está vivendo hoje a concretização do que a gente chama de do choque de realidade, né? Quando realmente a realidade bate a sua porta e alguma coisa vai ter que ceder. É praticamente aquele choque cognitivo, né? Que vai trazer para você uma sensação, uma porrada na cara, né? É isso que fica muito, muito difícil de acreditar que, por um lado, a gente tem uma mídia que fala sobre como isso é bullish, como todos os mercados vão acabar subindo, né? E, ao mesmo tempo, você tem a realidade de outros mercados falando exatamente o contrário. E eu acho que, se você me conhece, você já sabe exatamente do que eu vou falar, que é a dissonância cognitiva criada pelos outros mercados, que é a liquidez mundial dos bonds, do ouro, certo? Da força do dólar, da liquidez e o que o euro-dólar está fazendo hoje. Então parece que os juros vão querer cair no ano que vem. E baseado nisso, o mercado, a liquidez simplesmente jorrou. Então, a gente viu um dólar mais barato, com o DXY caindo ontem, as bolsas chegaram em altas máximas, subindo, o Bitcoin voltando ali à casa dos 43 mil, porque ele tinha caído muito antes dessa reunião do Fed, mas por uma coincidência, depois da reunião do Fed, o Bitcoin veio explodindo e até o ouro voltou para sua cotação máxima histórica, ali, passando dos 2.040 dólares por onça. Só que tudo cresceu, tudo subiu ao mesmo tempo. Dá a impressão de que você investir no mercado, em qualquer mercado, você vai ganhar dinheiro. É uma euforia completa. Porém, agora uma quantidade maior ainda do que toda essa liquidez que eu falei de todos esses mercados foi os bonds americanos. Os bonds, eles não foram citados pelo Jerome Powell em nenhum momento. Nenhum canal citou sobre os bonds. Os juros simplesmente desabaram em toda a parte longa da curva. Nós tivemos quedas de 3%,
4%, 5% no mesmo dia dos juros dos bonds. Foi uma coisa incrível, que assim, eu não consigo nem descrever uma movimentação tão grande, principalmente nos de 10 anos e de 5 anos. Eles praticamente cruzaram os 4%. E aí fica aquela pergunta, mas espera aí, se os títulos americanos, se os bonds americanos são tão ruins assim, se era uma batata quente que a China estava se livrando, do Brasil estava se livrando, a Argentina estava se livrando, porque agora o dólar morreu. O que está acontecendo? Que força compradora é essa do nada, de um mercado que simplesmente está funcionando às mil maravilhas, de que todo mundo está feliz, até dizer chega, um presente de Natal? Então a gente começa a ver a dissonância cognitiva entrando em ação. Então você percebe, principalmente os bonds de 10 anos, eles dão um indicativo fantástico, né? Que agora, no momento que eu estou lendo aqui, nesse exato momento, o de 10 anos está 3,95%. Ele estava há menos de um mês e meio atrás, ele estava 5 e pouco por cento, ele estava quase 5%. Todo mundo falando que ele ia para 6, 7, 8, que agora os bonds americanos eram a batata quente. E o que está acontecendo agora? O de 20 anos, 4,27%. O de 5 anos passou rasgando pelos 4%, está 3,88%. Ele despencou, inclusive agora de madrugada, já no overnight, já caiu bem mais ainda. Ou seja, são forças fora dos Estados Unidos, inclusive buscando liquidez, buscando segurança, fazendo operações de hedge, se protegendo de algo. Mas se protegendo do quê? Se está tudo muito bem. Percebe? Ninguém se faz essa pergunta. É isso que chega a ser assim. Se você assiste a CNBC, eu acabo ficando indignado muitas vezes, né? Mas vamos lá, a gente tem que focar nos dados. Isso aqui não é uma opinião minha, isso aqui são números que estão gritando que existe uma demanda fortíssima por bonds americanos. Mas mais importante do que isso é entender o porquê. Você vê claramente uma busca de proteção e liquidez, muito mais do que a antecipação de juros menores do futuro. É claro que se você tem uma expectativa de juros menores do futuro, você também vai garantir e travar os seus ganhos durante 10 anos, 20 anos, para você poder antecipar, mas isso só conta parte da história. A força foi muito maior do que isso. Isso com certeza não foi para você ter ganhos de 1%, 2% ao ano, né? Não é esse o principal motivo. Então, a curva de bonds triplicou a aposta na recessão. E é isso que esse é o elefante branco que não foi citado pelo Jerome Powell em nenhum momento, que não é citado pelos canais, mas todo mundo só fala agora que essa é a hora de você entrar na bolsa, porque agora sim nós temos sinal verde de ir para frente. E o que me dá arrepios é de saber que essa é exatamente a mesma narrativa que foi usada em 2007. Na verdade, é soft landing. Na verdade, nós não vamos ter nenhum tipo de recessão. A recessão foi cancelada. O Fed conseguiu fazer um excelente trabalho, segurou e ninguém vai falar de recessão. Está tudo indo muito bem e temos pleno emprego, mas não é o que a economia real está falando. As pessoas estão com empregos cada vez piores, a renda não cresceu da forma que as pessoas precisam para se manter, mesmo com 2, 3 empregos. Os juros estão artificialmente altos, destruindo praticamente a demanda. E também ninguém falou sobre o petróleo. O petróleo está despencando, ele continua se mantendo ali no nível de $70. Teve uma subidinha nesse momento que eu falo, né? Mas ele está ali beirando os 70. Eu não vou ficar surpreso se ele cair mais ainda, ou se ele der uma subida, uma recorrigida, às vezes baseado na produção, mas a história está sendo contada pela demanda, ela não está sendo contada pela oferta. É a demanda que
que não está trazendo os números corretos, não está trazendo os índices corretos, mas aqui eu estou falando de probabilidades, eu não estou falando de certeza, eu só estou dizendo o que o mercado de bonds está gritando e principalmente se olharmos as últimas vezes que o mercado de bonds teve uma inversão de curva tão grande, porque afinal de contas, quando você compra mais ainda da ponta longa da curva, ela abaixa mais ainda em relação ao Fed, a ponta curta, que não baixou em nada. Ou seja, a inversão aumentou mais ainda, a preocupação aumentou mais ainda. Então, assim, eu não tenho como prever o que vai acontecer, nem tenho essa capacidade, mas o que eu posso dizer é que a inversão da curva de bonds já está durando praticamente 21 meses, deixando essa novela intrigante para começar 2024 com tudo. Então, assim, nunca foi tão fascinante e ao mesmo tempo tão perigoso poder acompanhar o mercado como nesse momento. Então, alguém vai ter que ceder e quanto mais o tempo passa, maior vai ser a dor do lado perdedor dessa queda de braço.